pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista do Boletim de Saneamento, e eu tenho a honra de estar entrevistando Ana Silvia Santos, que é uma pessoa sensacional. Antes de mais nada, Ana, eu queria que você falasse um pouco de você. Você tem um currículo muito bacana, né? Já com doutorado. Me fala um pouquinho dessa tua história. Bom, primeiro queria agradecer pelo convite, muito obrigada. Esse tema é o tema aí do momento, né? Então fico bastante à vontade aqui e agradeço por partilhar conteúdo, conhecimento e poder realmente participar e colaborar para alavancar o reuso de água aí no Brasil. Então, meu nome é Ana Silvia, eu sou engenheira civil, eu sou mineira, percebe-se, né, pelo meu sotaque. Hoje em dia eu já mudei tanto que meu sotaque também já é tão diferente, mas eu me formei na UFMG, depois eu fui para o Rio de Janeiro fazer mestrado na UFRJ, na COP, aí lá fiz também o doutorado e por lá fui ficando. Depois eu passei num concurso para professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, então voltei para Minas Gerais, mas meu pé, meu coração já estava no Rio, então tinha vontade de voltar para o Rio, e aí sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, já tem 10 anos. Bom, aí nesse percurso aí da UERJ, eu fui coordenadora de graduação, fui chefe de departamento, sou membro permanente dos programas de mestrado e doutorado de engenharia ambiental, e nesse período, então, para alavancar aí meus estudos e potencializar a minha investigação científica, eu vim para Portugal fazer o pós-doutoramento na Universidade do Minho. Então, o pós-doutoramento é um caminho natural, né, da carreira acadêmica, é um estágio de investigação científica, e vim em 2019 e acabei ficando aqui, estou aqui até hoje, embora ainda seja professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, hoje eu sou licenciada e estou aqui, então, fazendo outros trabalhos. Me fala um pouco agora do Instituto Reuso de Água, né? Quando ele começou, como é que surgiu essa ideia de fazer instituto? Pois é, Pacheco, o professor universitário tem aquele ideal, né, de salvar o mundo, de resolver os problemas do mundo, de ensinar todo mundo, tem aquele cacoete de ensinar, né, e principalmente quando a gente faz aí uma grande imersão na atividade científica, que é o meu caso, a gente acaba querendo traduzir um pouco essa linguagem, né? Porque a linguagem científica é muito chata, os artigos científicos, na maioria das vezes, são em inglês, com uma abordagem complexa, e a gente sempre tive essa vontade de traduzir isso um pouco e trazer, de fato, tornar o conhecimento científico mais acessível para a área técnica, né? Que normalmente não é. Então, com isso, no período da pandemia, eu já estava aqui em Portugal, e estávamos todos aí montando quebra-cabeça, montando Lego, assistindo desenho animado com as crianças, e então a gente resolveu colocar em prática essa ideia de traduzir um pouco mais esse conceito. Era um momento, 2019, 2020, né, um momento em que o reuso de água já era uma ação, uma ferramenta de gestão de recursos hídricos no mundo, mas o Brasil ainda começando, ainda com os últimos debates aí em relação ao marco legal de saneamento, que foi publicado somente em 2020, né, então a gente tinha essa intenção de colaborar de maneira geral. Então, eu juntei mais duas amigas, que são também pesquisadoras, e a gente montou um site, que era uma plataforma, reusodeagua.org. Essa plataforma, então, tinha o objetivo, basicamente, de transferir conhecimento, de facilitar o conhecimento. Então, a gente participou muito de webinars, né, nessa época em que o mundo estava todo fechado, então, era muito webinar, um atrás do outro, então, a gente acabou criando ali uma base, uma plataforma de conteúdo, e quando não foi uma grande surpresa para nós, né, parecia ali que tava todo mundo queria isso, mas não tinha acesso. Então, de repente, a gente começou a receber muita demanda, e não era esse o objetivo, era um objetivo meio de extensão universitária mesmo, mas, então, falamos, olha, ou a gente alavanca isso, institucionaliza essa plataforma, ou então
a gente para por aqui e segue a vida, né, como sempre seguimos. Então, resolvemos se juntar, arregaçar as mangas, e montamos, então, o Instituto, que é uma associação, ele funciona como uma associação. O Instituto foi fundado aqui em Braga, uma cidade aqui em Portugal, exatamente por esse contexto de cooperação internacional e transferência de conhecimento, né? Mas, então, somos uma associação em que costumamos dizer que os nossos membros associados financiam o bem comum, ou seja, para a gente continuar fazendo esse trabalho de comunicação, de divulgação, de educação, de certa forma, de transferência de conhecimento, a gente precisa de recurso. Então, nós somos uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e o nosso objetivo, então, é esse de traduzir conceitos, facilitar o acesso para este momento em que o Brasil vive agora, que é de ascensão aí em relação ao reuso. A gente já fala disso desde o século passado, né? Sim. Mas hoje ele vem ganhando uma força maior, e para que seja feito de forma segura, de forma responsável, é esse o nosso trabalho, então, de educação, digamos assim. E qualquer empresa pode se associar. Sim, inclusive pessoa física, né? O nosso carro-chefe acaba sendo pessoa jurídica, mas qualquer empresa pode se associar, sim. Então, nós temos lá no nosso site, que é reusodeagua.org, tem lá algumas abas, na aba associação ou associe-se, tem lá o que é a associação, de fato, como é que ela funciona, é o pagamento de uma anuidade, que varia em função do faturamento da instituição, médio, pequeno, médio e grande porte, né, e aí a gente, então, segue com esses recursos, fazendo aí o nosso trabalho de divulgação e transferência de conhecimento. E é legal, porque o boletim de saneamento também é uma ferramenta cujo objetivo é ajudar quem queira investir em saneamento básico, os prefeitos e tudo mais que tem alguma dificuldade, e a gente percebe isso, percebe que o pessoal que às vezes quer fazer um investimento em saneamento básico não sabe por onde começar, e o boletim de saneamento é uma grande fonte de informações para isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, o reuso é uma coisa importante, inclusive em situações de escassez hídrica, né? Aqui em São Paulo, a gente em 2014, 2015, a gente quase ficou sem água aqui, e a gente tem aqui aqui em São Paulo o projeto Aquapolo, que é uma coisa sensacional. Quer dizer, a gente pode usar o esgoto doméstico como uma fonte, né, de abastecimento de água, até potável, né? A gente sabe que isso pode ser feito, tem vários lugares do mundo que fazem isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como está mal aproveitado o reuso do esgoto para saneamento básico. Muito bom, Pacheco. Eu tenho até que me controlar aqui, porque realmente o Não se assunto controle, pode falar. poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? Mas vou me controlar aqui, tentar ser concisa e resumir um pouco. Então, de fato, assim, você tocou num ponto importante da escassez. Eu estava em Minas Gerais nessa época, como eu disse, eu estava na UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora, e Minas Gerais também passou por racionamento. A minha cidade, a cidade de Juiz de Fora, passou por racionamento. O meu prédio, a gente ficava 2 dias por semana sem receber água. Então, é uma coisa assim, que se você colocar na vida real, você fala, não tem a menor possibilidade da gente ficar sem água, não existe. Imagina, como é que eu vou ficar sem água, né? E a gente bota água no balde, bota água na bacia, e uma vez eu estava falando isso na sala de aula, e falei, bom, na verdade eu não precisei usar água de balde, água de bacia, por quê? Porque as pessoas naquele momento se educaram para aquilo instantaneamente, não é? Porque tinha avisos no elevador, falando que não podia lavar roupa, não me lembro mais, mas acho que era segunda e quarta. Então, não podia lavar roupa na segunda e quarta, tomar banho mais curto, não podia lavar carro, e as pessoas parece que se educaram ali instantaneamente, né? E um dia eu comentei isso na sala de aula e falei, depois eu fui jogar aquela água fora, a água que eu tinha reservado em baldes, mas com um pesar no coração, né? E um aluno me perguntou, nossa, professora, mas a senhora podia pelo menos ter jogado no vaso sanitário, né? Eu falei, putz, é isso, né? Então, mas veja, nós estamos falando de 10 anos atrás, Pacheco, veja como em 10 anos a nossa consciência mudou, né? Em 10 anos, eu, professora de esgoto, minha área sempre foi tratamento de esgoto, reuso, gestão eficiente da água, e naquele momento eu peguei 3 ou 4 ou 5 baldes de água e joguei fora.
há 10 anos atrás, hoje eu não faria isso, né? Sim. Então, estou colocando aqui a minha experiência para a gente entender como que esse caminho vem mudando, né? Como é que a gente vem realmente entendendo e a educação é isso, é um processo lento, as coisas não acontecem da noite para o dia. Se a água volta no dia seguinte, todo mundo deseduca instantaneamente, né? Aliás, Então, aconteceu isso, inclusive, né? O ensino exato, voltou a crescer logo na sequência. Né? isso, e muitos regulamentos em várias regiões do mundo, e até iniciativas de reuso, em períodos de seca, em períodos de escassez, pouco tempo depois que voltava ao normal, aquele projeto, isso estou falando no mundo, Austrália, Estados Unidos e vários países da Europa, né? Então, a gente tende a ficar mais atento quando a gente está passando por um período realmente mais complicado. O aquapolo, de fato, é um grande exemplo, né? E eu acho que o aquapolo, para a gente hoje, ele é um passado que nos inspira. Então, o aquapolo era um modelo de negócio, foi um modelo de negócio essencial para aquele período. 2014, 2015, aquelas indústrias teriam quebrado, uma semana ali sem água, né? O que é o custo de ficar sem água? Então, acabou que foi um planejamento antecipado, a Aquapolo é antes dessa seca de 2014, e o Aquapolo, inclusive, é nosso membro associado, a gente tem muito, né, a maior planta de reuso industrial da América Latina, e, enfim, então, isso mostra realmente o potencial que nós temos, né? O potencial de se preparar para o futuro, de se preparar para as intempéries que ainda vamos enfrentar. Nós estamos falando de uma população de 8 bilhões de habitantes no mundo, nós estamos falando de alterações climáticas cada vez mais intensas, hoje não há mais dúvida, né? Não há Sim. dúvida. Em todas as rodas, não precisa ser uma roda técnica, em todas as rodas, o porteiro, o jardineiro, a moça que trabalha na loja, o engenheiro, o médico, todo mundo fala, não, mas antigamente não era assim, no verão não era assim tão quente, ou no verão não chovia, ou coisas desse tipo, enfim, são reflexos aí das situações do clima que a gente tem sentido na pele. Você pensa, e acho que nenhum dos nossos piores pesadelos, a gente imaginou que a região mais úmida do planeta, que é a Amazônia, passaria pela seca que passou no ano passado, né? Então, a gente tem que olhar para isso realmente com olhos de resolver e de aplicar outras modalidades, outros fatores, outras ações que podem minimizar esses impactos que a gente vai ter aí cada vez mais para frente. Então, o reuso de água, no meu entendimento, é uma das soluções, faz parte de um grupo de soluções, né? A gente não pode falar em reuso enquanto a gente ainda está perdendo 50% de água na rede, né? A gente não pode fazer investimentos enormes em dessalinização se a gente ainda não resolveu o problema no quintal, que é a perda, ou que é uma gestão ainda ineficiente, né? Então, eu acho que a gente tem que ir dando passos, os passos eles têm que ser concomitantes, não precisa ser um depois do outro, eles podem ser concomitantes, desde que eles não ultrapassem as decisões, né? Enfim, que a gente consiga realmente alavancar o que deve ser alavancado. Então, para fechar aí essa primeira pergunta, acho que no caso do saneamento, nós precisamos entender que estamos no século XXI. A gente já saiu do século XX. Então, não dá mais para fazer saneamento como fazíamos antes. Eu costumo dizer assim, antigamente lidávamos com uma água que chamávamos de fácil. Água superficial, ela está ali, nós todos engenheiros temos capacidade para fazer um projeto de captação de água, um bombeamento, alturas manométricas às vezes muito elevadas, ou distâncias horizontais também muito elevadas, mas nada demais, né? Se eu não tenho uma água superficial próxima, eu vou aí incrementar o desafio, que é ir para uma água subterrânea, talvez eu tenha que perfurar poços de 200 metros de profundidade, e aí realmente incrementei bastante o meu desafio, e agora temos outros. A água superficial já não está disponível mais, a água subterrânea também não, então eu preciso incluir nessa matriz hídrica outras modalidades de água, outras formas de água, e uma delas é o esgoto, né? Que, aliás, 99,9% dele é água. Então, a gente chama de esgoto, mas ele é água, né? Uma água poluída, uma água contaminada, mas ele é água. E hoje nós temos tecnologia fácil, né? A gente não precisa mais de inovação tecnológica. A tecnologia existe, ela está lá.
a gente precisa de inovação na gestão. Então, acho que esse é o ponto aí do saneamento nesse momento. E fala, você está morando na Europa, em Portugal, e você deve ter uma experiência muito rica, muito ampla, e a gente sempre olha, a gente sabe, por exemplo, que Israel faz muito reuso, a gente tem várias plantas de reuso. Como é que você tem visto isso por aí, no velho mundo? Como é que o pessoal está trabalhando com isso? Que pudesse servir de exemplo para nós aqui. Ótimo, ótimo, porque a gente acabou de sair de um curso aqui, né? Nós realizamos um curso aqui para brasileiros em Portugal, e o nome do curso é LIGAS, Liderança e Inovação em Gestão de Água e Saneamento. E é óbvio que a inovação, ela necessariamente envolve uma gestão mais eficiente da água, não somente com reuso, mas uma gestão de maneira geral, né? A gente teve aqui exemplos, por exemplo, da Indaqua, que é uma empresa privada, né, que faz a gestão de água e saneamento aqui em alguns municípios, a AGERE, que é quem nossa, sem trocadilho, a AGERE é quem gere a água e saneamento aqui na cidade de Braga, com perdas da ordem de 13% a 17%. A região de Lisboa, do centro de Lisboa, tem uma perda de 8%. Então, a gente está... Aí sim, eu estou dando passos, já resolvi o problema do quintal, agora eu estou dando passos mais largos. Então, a Europa, de fato, ela está, né, avançada, e não só, também vários estados dos Estados Unidos, Austrália, Oriente Médio, ou seja, nós estávamos falando aqui da seca de 2014, a necessidade faz o sapo pular, não tem jeito. Então, a gente está aí, essas regiões do Mediterrâneo, eu estive também em Alicante, na Espanha, e a água é dessalinizada, 100% da água de abastecimento é dessalinizada. E na rua, por exemplo, tem a irrigação paisagística, e aí você vê, assim, é seco, 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 parece um deserto, mas tem lá aqueles tubinhos de gotejamento, o tubinho preto de dessalinização, o tubinho roxo de água de reuso, todo mundo sabe disso, e fica molhadinho, assim, só no pezinho da planta, não tem aquele de água, né? Ou seja, claro que a gente tem avanços, a gente tem países como Chipre, Malta, do Mediterrâneo, que reutilizam praticamente 100% do esgoto, não jogam nada fora. Israel, com em torno de 90%, que atende 40% da demanda para irrigação. Arábia Saudita, com 60%, a Austrália, com 15%, a Espanha, com 10%. Ou seja, quem está numa situação realmente de maior seca, ou enfim, né, de dificuldade hídrica, mais vulnerabilidade hídrica, de fato avança. Existem países desenvolvidos que não estão hoje numa situação como os países do Mediterrâneo, por exemplo, mas que estão se planejando para isso, né? Então, também, até dentro dos Estados Unidos, vários estados que não estão ali costa oeste, sul dos Estados Unidos, até Flórida, que é onde está a região mais seca, mas tem vários outros estados mais centrais, que, teoricamente, hoje não tem problema, mas fazem, inclusive, reuso potável, como você comentou aí, reuso potável direto, às vezes o reuso potável direto. Eu sou totalmente favorável ao reuso potável, inclusive, a gente esteve aqui no Brasil uma vez, fizemos um evento, trouxe o pessoal de Orange County, lá da região da Califórnia. Da Califórnia, e lá o reuso é indireto, mas é muito interessante. E uma coisa que eu queria ver a sua opinião, quando a gente começa a falar de reuso, ou quando começar a falar mais de reuso de esgoto aqui, para saneamento básico, mesmo que não seja para fins potáveis, como vai ser a reação da população? Será que vai ter uma reação muito contrária? Você percebe isso aí na Europa? O que você acha? Sim, a reação, de fato, a reação imediata não é boa, né? E eu estava agora há pouco numa reunião e a gente estava falando sobre isso. Por que a reação não é boa? Inicialmente porque a gente está falando de contaminação, de uma água contaminada. Ela tem um risco intrínseco à prática de reuso, né? Todos nós sabemos disso. Mas a própria água de abastecimento, ela também tem um risco. Só que lá em 1850, o John Snow já tinha falado, olha, essa água aqui é contaminada, é ela que causa cólera, né? Passou um século aí até essa teoria miasmática ser derrubada para a teoria, né, microbiana. Pronto, e aí hoje nós já entendemos isso.
Mas a água que chega na minha torneira pode estar contaminada. Por que que eu não ligo mais para isso? Porque muitos séculos, muitas décadas já se passaram, e hoje a gente já entende que, teoricamente, a água que chega na minha casa já é uma água segura. No entanto, em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, tem água distribuída na torneira que não é uma água segura. E tem uma água de poço, que o sujeito vai lá no poço dele, ele acha que o poço dele está limpo, e também que a água não está contaminada, e está. Então, o que a gente tem que fazer hoje, né, no meu entendimento, é fazer essa virada de chave, né? A gente tem que... E aí é um trabalho árduo para fazer essa virada de chave, que é o entendimento de... Olha, eu falo também com os meus alunos assim, se você falar com a sua avó, que você vai comprar uma roupinha no brechó, a sua avó vai falar, não, filha, não vai não, a avó dá um dinheirinho para você comprar uma roupa nova, a roupa é usada, filha, você vai comprar uma roupa usada? Não, vó, mas a roupa é lavada, é higienizada, é uma loja séria. Não, minha filha, compra uma roupa nova. Ou seja, nós estamos falando de gerações, né? Então, a gente tem que mudar esse entendimento nas gerações, e isso está acontecendo. Mas, como eu disse antes, isso é lento, é um processo lento. A educação, por si só, ela é um processo lento. A gente demora décadas para educar, e para deseducar é da noite para o dia. Então, é um trabalho de formiguinha, tem que ter investimento, tem que ter compromisso, responsabilidade, vontade política. Então, para mim, assim, também para encerrar aqui essa pergunta, hoje a gente vive muito, e aí você perguntou dos países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos hoje vivem um contexto one water, a água é uma só. É muito raso a gente pensar que a água é uma só, água superficial, água subterrânea, água da chuva, água do mar, óbvio. Isso é muito óbvio, né? Como é que a gente consegue aprofundar esse conhecimento, esse entendimento de que a água é uma só? Na medida em que todas as águas estão em cima da mesa para as tomadas de decisão. Então, o que nós fazemos? Por isso que eu falei que a gente tem que sair do século passado e entrar no século XXI. No século passado era água superficial. Não tem água superficial, está longe, está muito poluída, eu vou para a água subterrânea. Não tem, bom, agora eu vou resolver problemas aqui internamente. Hoje não. Hoje eu posso colocar várias fontes de água em cima da mesa, e não hierarquicamente. Eu vou para a superficial, para a subterrânea, se não tiver subterrânea eu vou para o reuso, se não tiver reuso eu vou para o dessal. Não. Eu posso colocar todas elas em cima da mesa, inclusive para tomadas de decisão mais assertivas, do tipo esgoto e água e esgoto funcionando juntos, projetando juntos, gerindo juntos, desenvolvendo juntos. Então, eu posso ter, por exemplo, né, numa prefeitura, num município, ou numa companhia de saneamento, eu posso ter uma decisão conjunta entre água e esgoto. Então, o próprio aquapolo, né, se a gente for pensar no aquapolo, a água que deixa de ser retirada para aquele complexo, que é 500 litros por segundo, que abastece aí, não consigo fazer essa conta aqui de cabeça agora, mas abastece uma determinada população equivalente, ela deixou de ser tirada do manancial, né? Então, eu deixo mais água no manancial. Isso é óbvio, só que isso não está no planejamento, isso não está na tomada de decisão. Então, no meu entendimento, assim, o saneamento hoje, o saneamento do século XXI, ele tem que ser feito com esse pensamento, com o pensamento de que todas as fontes de água devem estar em cima da mesa para as tomadas de decisão. Não dá mais para a gente fazer barragem para acumular água, fazer transposição de uma região para outra, não é preciso. Hoje a gente tem outras formas de se produzir água, digamos assim, numa região onde a gente não tem, ou tem uma escassez, ou tem um estresse. Então, eu iria por esse caminho aí no saneamento. E tem um outro preconceito, né, que eu percebo, que a gente fala em reuso, que fala, mas isso é muito caro, né? O cara nem sabe o preço, ainda já é muito caro. Aí eu fico imaginando aqui em São Paulo, foi feito um sistema São Lourenço, né, que é uma fonte mais ou menos nova de água aqui, e tem uma adutora de 84 quilômetros. Então eu falo, pô, mas será que fazer o São Lourenço ficou mais barato do que ampliar, fazer um outro aquapolo aqui? Né? Esse preconceito de que é muito caro, ele nem perguntou o preço ainda, mas é muito caro. E hoje você está com esse pessoal todo da tua associação, você tem visto tecnologias que são totalmente viáveis, né? Exatamente isso. Quando a gente fala alguma coisa por falta de conhecimento, é horrível, né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que entender, em vez de repetir
as coisas que a gente ouve, né? Refletir, criar seu próprio senso crítico e tal, para a gente conseguir realmente entrar nesse debate. Nós temos um programa com a Veolia chamado Rota Tecnológica. Então, já estamos na segunda temporada, são 4 episódios em cada. Então, na segunda temporada, finalizamos o primeiro episódio. E nosso objetivo é esse, é desmistificar aí alguns equívocos. E desde o primeiro episódio, um dos equívocos que a gente sempre fala é esse do custo. Assim, não vou nem entrar no detalhe de que o maior custo é ficar sem água, né? Acho que isso é óbvio, sem dúvida. Também não posso entrar na tarifa por si só, ou é 2 ou é 5. Isso também é muito raso entrar só essa comparação direta, né? A gente tem aí vários outros elementos que entram nesse debate, que é o Life Cycle Cost, ou Life Cycle Assessment, ou seja, a gente tem que internalizar aí vários custos dentro deste custo, né? Não dá para simplesmente falar de... Hoje as tecnologias, as membranas, tecnologias mais avançadas já estão muito mais acessíveis do que elas eram há 10 anos atrás. Hoje, se a gente levar para casa aí do indivíduo, quando era criança, para ganhar uma bicicleta, você tinha que ser bonzinho o ano inteiro. Para ganhar lá no Natal, uma bicicleta que custava caro. Os pais passavam o ano inteiro guardando dinheiro para te dar uma bicicleta no final do ano. Hoje a bicicleta do menino estragou, você vai ali na loja no dia seguinte e compra outra, né? Ou seja, o custo vai reduzindo e a gente tem que acompanhar essa redução de custo para a gente internalizar isso e colocar isso nos projetos, né? A gente, assim, acho que a gente não tem nenhuma vantagem em não ser universalizado, óbvio, né? Eu acho que é muito triste o nosso cenário no Brasil. Mas, se a gente tiver que apontar uma vantagem, eu diria que é essa de poder avançar já numa concepção diferente. O que os países desenvolvidos têm que fazer? Eles têm que adaptar os seus sistemas, tanto de água como de esgoto, adaptar, porque eles já são universalizados há mais de uma década, ou mais de 2 décadas, então eles têm que adaptar os seus sistemas para essa concepção, digamos, um pouco mais moderna, que envolve não só o reuso, mas outras fontes de água, por exemplo, né? Nós não estamos universalizados ainda, nós temos um potencial gigante, 50% do nosso esgoto é tratado, a gente ainda tem 50% por fazer, e esse por fazer, a gente já pode incluir esses conceitos mais modernos, né, que a gente já aprendeu com os países desenvolvidos. Hoje a gente tem a faca e queijo na mão para fazer história no país, né, para a gente mostrar para o mundo que nós somos capazes, que nós conseguimos fazer projetos com concepções mais modernas, desde que a gente consiga internalizar os conceitos, né. Então, eu acho que esse seria um ponto aí importante para avançar na universalização. Ana, muitíssimo obrigado pela entrevista, é sempre muito gostoso ouvir você falar, e venha mais, eu sei que você vem com frequência aqui ao Brasil, mas venha mais ainda, porque a gente precisa ter você por perto aqui, para conversar com a gente. Muito obrigado pela sua a sua presença aqui no Boletim de Saneamento. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada, é um prazer, também estou sempre disponível aí, o que vocês precisarem de mim, estou à disposição, contem comigo. Muito obrigado. Obrigada.